Eu trabalho na Polícia Rodoviária Federal desde 1994, portanto, vai fazer 28 anos esse ano em julho que atendo acidentes nessa rodovia. Trabalhei sempre aqui na 470 e a situação dessa curva ali no quilômetro 111 se comporta da seguinte forma: quando a rodovia está em condições precárias, buracada, não ocorre acidentes nessa curva, ou se ocorre muito pouco, né? Quase não chama atenção. Quando a rodovia é corrigida, né, que o asfalto está bom, que o DENIT consegue recuperar, como é o caso agora, que a rodovia foi recuperada faz algum tempo, os acidentes voltam a acontecer, né? Então, o que a gente percebe nessa curva é a velocidade incompatível para o local, que acaba resultando em acidentes. Porém, não é o local onde ocorre mais acidentes na rodovia. Nós temos locais em que ocorre mais acidentes do que nessa curva. Por exemplo, a travessia urbana de Rio do Sul ocorre muito mais acidentes do que ocorre naquela curva. Também não é um local que ocorre muitos acidentes fatais. Então, esse apelido que algumas pessoas querem dar para essa curva de curva da morte não faz sentido, porque não é um local em que ocorre muitos acidentes com mortes, né? Muito pelo contrário, os acidentes que dão ali, a grande maioria são apenas danos materiais, né? Então são veículos de carga, na grande maioria, que não conseguem fazer a curva, acabam tombando na curva e, na maioria das vezes, saindo fora, ficando no acostamento ou à margem da via. Por que chamam atenção os acidentes nessa curva? Porque são acidentes normalmente com caminhão que causam transtorno, transbloqueado ou por causa do acidente ou pela retirada dos veículos, então acaba virando notícia. E isso chama atenção, mas volto a dizer, não é o local onde ocorre mais acidente. Temos outros locais em que ocorre muito mais acidentes e até acidentes muito mais graves do que nessa curva. O que eu penso que seria interessante de fazer nessa curva para evitar esse tombamento, para evitar esses transtornos que acabam ocorrendo com os acidentes nesses locais que envolvem caminhões carregados muitas vezes. O que eu penso é que teria que ter ali uma sinalização mais ostensiva, dando ênfase à curva, né? A curva já é sinalizada para a velocidade máxima de 60 km por hora, mas muitas vezes a gente percebe que os veículos passam muito mais que isso e por isso acabam não conseguindo fazer a curva e ocorrendo os acidentes. Então precisaria uma sinalização mais ostensiva, dando ênfase à curva, mostrando a quem transita na rodovia que essa curva oferece alguns riscos, que essa curva ela é mais acentuada do que a pessoa imagina que seja, né? Muitas vezes a pessoa é surpreendida porque a curva é realmente bastante acentuada e muitas vezes o motorista não esperava que ela fosse tão acentuada e acaba então perdendo o controle porque está numa velocidade a mais do que deveria para a curva. Então, a sinalização com certeza ajudaria. Outra coisa que poderia ser colocado também no local seria radares, né? Radares diminuindo a velocidade para esse local antes e depois da curva. Isso também com certeza ajudaria, já que o problema é a velocidade excessiva para esse local.